Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de Química, em que eu vou fazer aí a parte inicial, um resumo do conteúdo de dispersões do segundo ano, certo? Que também é aplicado para o terceiro ano. Beleza pessoal, essa parte introdutória de dispersões é uma área da Química, né, em que ela faz preocupação do comportamento que a minha solução apresenta quando eu adiciono, né, uma outra substância, quando eu adiciono, melhor dizendo, uma mistura. Qual é o comportamento da minha mistura? Qual é o aspecto que ela apresenta? Né? Qual é o tamanho dessas partículas? E quanto eu posso adicionar de uma substância em outra sem que haja aí uma interferência? Qual é o limite que eu posso ter aí, né, dessa mistura? Certo? Então, vamos lá. Bom, toda mistura é chamada de dispersão. No entanto, as misturas podem apresentar aspectos diferentes. O que significa dizer esses aspectos diferentes? É o tamanho dessas partículas que compõem a mistura. Então, olha, se a minha mistura ela possui partículas muito grandes, né, e chegam até 1000 nanômetros, eu vou classificar como suspensões. São partículas grandes, visíveis a olho nu. Se essas partículas que compõem a minha mistura apresentar tamanho de partículas de 1000 a 1 nanômetro, eu vou chamar de colóides. E se essas partículas apresentarem tamanhos inferior a 1 nanômetro, eu vou chamar de soluções verdadeiras. A imagem aí dá para ilustrar muito bem o que eu estou tentando explicar. Olha, suspensões. Como mostra aí o becker da esquerda, são partículas grandes que elas ficam suspensas nessa minha mistura aí, certo? É visível ao olho nu e eu consigo separar facilmente por um método de separação mecânico, certo? Já os colóides são partículas intermediárias, né? Eu não consigo visualizar essa partícula e sim a sua conjuntura, né, total. Eu consigo perceber esse aspecto aí, né? Mas eu não consigo aí agora fazer uma separação por um método convencional, e sim com uma membrana semipermeável. Já as soluções verdadeiras, eu não consigo distinguir a presença de uma outra substância, ela é muito uniforme, e eu não consigo também separar com os métodos mecânicos, e sim com os métodos de separação física, certo? Então, exemplos aí de dispersões. Sorvete é um exemplo de dispersão coloidal. O rubi é um exemplo de coloide, né? A margarina, a neblina e a água de cal são exemplos aí de dispersões, ok? Então, pessoal, como eu classifico uma dispersão? Bom, eu classifico ela como soluções às misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né, que eu tenho nessa composição, em que essa composição é formada por dois fatores, né, duas situações, que é o soluto, que são as substâncias que se dissolvem, e o solvente é a substância capaz de dissolver outra substância. É também comum e conhecido também que o soluto é conhecido como disperso e o solvente como dispersante. Quase não sai a palavra dispersante, certo? A classificação das soluções são soluções sólidas, líquidas e gasosas, em que a minha solução sólida, né, o solvente é sempre sólido, o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso, ok? Exemplo aí do aço, da pérola, são exemplos de soluções sólidas. Já as soluções aí líquidas, o solvente é sempre líquido, o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Exemplo clássico aí, um exemplo comum, corriqueiro, natural, é o suco de laranja, o soro fisiológico, a água de coco, certo? São exemplos de solventes aí de solução líquida. Já as soluções gasosas, o solvente é sempre o gás e o soluto só pode ser gasoso. Um exemplo aí é o ar atmosférico filtrado, exemplo de água, ok? Vamos lá. Qual é a relação do soluto com o solvente? Agora é aquela minha preocupação, né? Quanto eu posso adicionar de soluto nesse meu solvente? Qual é a capacidade do meu solvente de solubilizar meu soluto? Então, eu posso classificar da seguinte forma: de acordo com a quantidade de soluto dissolvido, ela pode ser insaturada, saturada
ou supersaturada. Entretanto, para defini-los precisamos do conceito de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, né, é o que permite mensurar quanto eu posso adicionar de soluto nesse meu solvente. Né? Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima em gramas de substância que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente, né? Esse solvente tem que estar na proporção aí de 100 gramas, né? A uma dada temperatura também estabelecida. Então, um exemplo aí da classificação de soluções, eu peguei o nitrato de potássio, em que eu tenho 31,6 gramas de nitrato para 100 gramas de água em uma temperatura estabelecida que é 20 graus Celsius. Eu observo que a minha quantidade máxima de soluto, nitrato de potássio, que pode ser adicionado em 100 gramas de água, é 31,6 gramas, certo? Então, se a minha solução apresentar uma quantidade de soluto em torno ou um valor inferior a 31,6 gramas, eu vou considerar como uma solução insaturada, como é o caso do primeiro exemplo aí da minha esquerda, né, 20 gramas desse nitrato de potássio para 100 gramas, 100 ml de água. Eu considero aí como solução insaturada. Já a solução saturada é quando a minha solução, né, o meu soluto, solubiliza a capacidade máxima dele ali, que é 31,6 gramas. Se eu ultrapassar esse limite aí, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, ou uma solução supersaturada, certo? Vale lembrar também, esse exemplo aqui eu coloquei, é bem interessante, que a unidade que está ali de água no meu becker, né, 100 ml, corresponde a 100 gramas, ok? Uma vez que a densidade da água é 1, se eu tenho 100 gramas de água, eu também tenho 100 ml de água, ou vice-versa. Vamos lá. Além da solução saturada, insaturada, saturada e supersaturada, eu posso expressar isso também na forma de gráfico. Graficamente, né, eu vou ter uma curva de solubilidade em que no meu eixo Y ali eu tenho a quantidade em gramas do meu sal, do meu soluto, né, para cada 100 gramas de água. No eixo X eu tenho a temperatura. Então, olha, essa função aí exponencial, isso é tipo para cada tipo de sal, certo? Cada tipo de sal tem sua função. Mas a curva demonstra os pontos vermelhos aí da minha curva e a minha linha da curva representa uma solução saturada, o limite que eu posso colocar de soluto a uma dada temperatura, certo? Então, se a minha curva entrar nessa região em negrito, eu vou ter a região das soluções não supersaturadas ou insaturadas, né, que são soluções estáveis. Se a minha curva ela tender mais para essa região aqui, né, superior à curva, eu vou ter as regiões da solução supersaturada ou instáveis, certo? Vamos para o próximo. Vamos aí observar a interpretação que eu tenho que extrair de um gráfico. Olhando para esse gráfico de vários sais, né, eu vou aí escolher o nitrato de potássio, NaNO3. Quando eu escolho o NaNO3, qual é a interpretação, a leitura que eu faço? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O NaNO3, eu vou escolher uma temperatura aí de 80 graus Celsius. Então, quando eu escolho a temperatura de 80 graus Celsius, eu estou determinando esse ponto aí, certo? Esse ponto de 80 graus Celsius aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho 160 gramas de quem? Do sal. Para quanto aí de água? Para 100 gramas de água. Então, a minha leitura é, a temperatura de 80 graus Celsius, eu tenho aí 160 gramas de nitrato de sódio para 100 gramas de água. Matematicamente, eu tenho que a temperatura de 80 graus Celsius corresponde a 160 gramas de soluto para 100 gramas do meu solvente aí. Vamos para o exercício. Lembre, né? Soluto mais solvente, eu tenho a solução. Vamos lá. Determine qual é a massa do solvente necessário para dissolver 60 gramas de nitrato de sódio na temperatura de 80 graus Celsius. Então, pessoal, como a temperatura ela
o meu coeficiente de solubilidade ele varia em função da temperatura, então eu tenho que tomar como referência a temperatura que a questão está me dando, certo? Porque é em função da temperatura que eu posso fazer a extrapolação aí da quantidade de sal do meu soluto em função do meu solvente, eu posso determinar facilmente, certo? Por uma projeção. Então o que é que eu tenho que fazer? Se ele quer que eu determine qual é a massa do solvente necessária para dissolver 60 gramas do nitrato de sódio a temperatura de 80, então eu tenho que tomar a referência de 80 graus Celsius. Então, na temperatura de 80 graus Celsius, eu tenho aí 160 gramas de nitrato de sódio para cada 100 gramas de água. Então, é 160 gramas de soluto para 100 gramas do meu solvente. Lembrando que a temperatura como referência foi 80 graus Celsius. Então, qual será a massa do meu solvente? Qual será a massa do meu solvente necessário para dissolver 60 gramas do meu soluto? Então, quando eu tiver 60 gramas do meu soluto, quanto eu vou exigir aí do meu solvente para solubilizar essa quantidade? Regra de 3, simples e fácil. Eu acabo fazendo aí, né, essas multiplicações aí, divisões, e encontro que a quantidade necessária de água para dissolver 60 gramas do meu sal na temperatura de 80 graus Celsius corresponde a 37,5 gramas do meu solvente. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui eu coloquei uma classificação de colóides, né, de acordo com as fases de dispersa e de dispersão. É o que eu tinha colocado na aula e vinha comentando. Colóide, né, qual é a fase aí dispersa? A minha fase dispersa é o líquido, a minha fase de dispersão é o gás. Exemplo, aerossol líquido. O estado físico é o gasoso, lembra? E lembrem, a fase dispersa é a menor, é o que corresponde ao meu soluto. E a fase de dispersão ao meu solvente. Um exemplo aí de aerossol líquido é a neblina, o desodorante, neblina e desodorante. Quando eu tenho um aerossol sólido, a minha fase dispersa, o meu soluto é o sólido. A minha fase de dispersão, o gás, né, é o meu solvente. Então, qual é o estado físico predominante? Gasoso. Um exemplo aí, eu tenho a fumaça e a poeira. Essa tabelinha aqui é bacana de a gente interpretar ela, de entendendo. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Sol. Qual é a fase dispersa? Sólido. Qual é a fase de dispersão? Líquido. Qual é o estado físico aí do meu colóide? O meu colóide ele vai ser um Sol. O estado físico dele aí é líquido. Exemplo, tinta, pasta de dente, certo? E aí eu tenho os outros colóides em função da sua fase dispersa, da fase de dispersão, o estado físico e um exemplo deles. Certo? Vamos para o próximo. Pessoal, ainda em dispersões, né? Falando sobre dispersões, eu tenho o efeito Trinidal. Esse efeito ocorre quando há uma dispersão da luz pelas partículas coloidais. Vamos dar um exemplo. A água pura, né? A água pura, quando eu aplico um feixe de luz sobre ela, as partículas de água são tão pequenas que a luz ela atravessa sem haver necessidade de espalhamento. Quando eu tenho uma solução coloidal, quando a luz atravessa essa solução coloidal, a luz acaba sendo refletida, dispersa pelas partículas coloidais que compõem ali a minha solução, o que causa um efeito de espalhamento da luz. Olha o exemplo aqui, talvez mais prático. A neblina, quando o sol está, né, na alvorada, você percebe que a luz se espalha, né? Porque eu tenho aí um colóide. Um exemplo 1 aqui e o exemplo 2. Uma solução, uma água, por exemplo, solvente, e aqui uma solução coloidal. A luz atravessou a primeira amostra, mas na segunda eu percebo nitidamente que há um espalhamento da luz, conhecido como efeito Trinidal. Exemplo aí em shows, né, de artistas em que eles colocam gelo seco, a luz sendo espalhada porque eu tenho aí uma solução coloidal. Outro exemplo aí do laser passando uma amostra, né, no solvente
e aqui numa solução coloidal, o laser atravessa sem que haja uma dispersão da luz pelas partículas, né? Uma vez que não é um coloide. Quando chega numa solução coloidal, há um espalhamento. Esse efeito aí eu chamo de efeito Trinidad, certo? Bom, vamos fazer um exercício aqui, né? Para concluir nosso assunto, nossa revisão de dispersões, em que, primeiro, responda aos itens seguintes, né? Eu só tirei aí uma letra dos vários que tinham aí. Os dados disponíveis na tabela de solubilidade para o sulfato de potássio. Eu tenho a temperatura aí. Em função da temperatura, eu tenho vários coeficientes de solubilidade, certo? Para a temperatura de 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do sulfato de potássio é 7,35 gramas dele para 100 gramas de água, certo? E aí a letra A pergunta: calcule a massa de nitrato de sulfato de potássio existente em 368,4 gramas de solução aquosa saturada a 90 graus Celsius. Então, olha, ele falou solução. Lembrando lá, solução é, na verdade, a soma de soluto mais solvente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Montar minha tabela de referência. Qual é a temperatura que a questão está pedindo para eu fazer a mensuração aí da massa de sulfato de sódio existente aí numa quantidade de solução, né? 368,4 gramas de solução. É 90 graus Celsius. Então, qual é a referência? A temperatura de 90 graus Celsius, deixa eu achar aqui minha setinha. A temperatura de 90 graus Celsius, na minha tabela, eu tenho 22,8 gramas de quem? De sulfato de sódio para 100 gramas de água. Então, eu vou transpor a temperatura de 90 graus Celsius. Eu tenho 22,8 gramas de sulfato de potássio para 100 gramas de água, né? E meu soluto, meu solvente, quem é minha solução? É a soma das massas do soluto mais a massa do solvente. 22,8 gramas do sulfato de potássio mais 100 gramas de água, eu tenho aí que a minha solução apresenta 122,8 gramas. A 90 graus Celsius, 22,8 gramas do meu soluto está para 122,8 gramas da minha solução. Como a questão pediu solução, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a massa do meu soluto quando for existente aí 368,4 gramas de solução? É regra de 3 também. Pela regra de 3 eu acabo descobrindo que a minha relação aí para essa temperatura e essa quantidade de solução, para que eu tenha aí uma solução saturada, ela vai exigir uma massa de 68,4 gramas de sulfato de potássio. Beleza, pessoal? Com isso aí eu encerro a nossa revisão de dispersões coloidais. Espero que tenha sido bacana, tenha sido fácil a compreensão. Se tiver dúvida, vamos estar disponibilizando aí também o e-mail para que vocês possam estar entrando em contato para tirar maiores dúvidas. É uma revisão, certo? Farei também a revisão de solução, né, cálculo de soluções, que é a parte pós-dispersões. Dispersões, estou só preocupado no aspecto das partículas, né, quanto o meu solvente consegue suportar, né, consegue solubilizar o meu soluto. Classifico ele em soluções verdadeiras, dispersões coloidais e suspensões, né? Mas no próximo conteúdo aí eu vou quantificar, né? Eu vou entender e relacionar qual é a quantidade que eu posso adicionar de soluto em massa, volume, para titular, encontrar massa molar, molaridade. Vai ser uma parte mais quantificada, certo? Até mais.